Boa noite, irmãos. Somos por Deus. Nosso texto de hoje, Romanos, capítulo 12, versos de 3 a 8. Mas vamos, como de costume, fazer a leitura desde o verso 1 para seguir o raciocínio aí desse capítulo, ou dessa seção que Paulo está aí desenvolvendo na sua carta. Diz assim o texto: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. A ligação aqui entre o apelo de Paulo nos versos 1 e 2 e o ensino agora específico que vamos ver a partir do verso 8, parece ser esse papel da mente do discípulo cristão, ou do discipulado cristão. O papel que a mente faz, ou seja, o fato de entender, ter entendimento das coisas, Nossa mente é renovada, que é capaz de discernir e aprovar a vontade de Deus. Deve então funcionar também para avaliar a nós mesmos, nossa identidade e nossos dons. Afinal, precisamos saber quem somos, ter uma autoimagem acurada, equilibrada e, sobretudo, moderada. Uma mente renovada e humilde, como a mente de Cristo, uma mente que devemos ter, a mente de Cristo. Ao ser justificado por meio de Cristo e adotado por Deus como seu filho, o cristão passou a tomar parte de uma nova sociedade, tornou-se parte dessa nova sociedade que é a igreja, formada por todos aqueles que, como ele, têm recebido a nova vida, essa vida que vem da parte de Deus, a única fonte da vida. Embora permaneça vivendo nesse mundo, cada cristão, ele tem que demonstrar aqui, neste mundo, os novos poderes que recebeu de Deus. E na vida da igreja, que é essa nova sociedade, desenvolver então esses poderes que recebeu da parte de Deus, trabalhando assim para a edificação da mesma, onde deve desenvolver cada um desses poderes que tem recebido da parte de Deus. Duas das virtudes que devemos como cristãos exercitar na igreja são descritos aqui por Paulo. A primeira, nos versos de 3 a 8 que nós vamos ver, é a questão da humildade. A segunda, nos versos de 9 a 11, que vamos ver semana que vem, a questão do amor, nos versos 9 a 16. E depois, nos versos 17 a 21, Paulo então pega essas duas virtudes, a questão da humildade e do amor, e nos orienta de como aplicá-las ou como exercitá-las perante, na verdade, todos os homens, não somente na vida da igreja. A fórmula aqui utilizada por Paulo para introduzir essa nova exortação para que o crente, cada um de nós como cristãos, possamos pensar com moderação, é incrivelmente solene. Ele é bem solene, bem enfático nessa sua introdução. Ele tem um toque, na verdade, de imperativo. A expressão pela graça que me foi dada, digo a cada um, o que nos faz lembrar, na verdade, a expressão até de uso predileto do nosso Senhor Jesus, quando estava para ensinar ou dizer alguma coisa e sempre dizia: e eu lhes digo, seguido na verdade ou precedido daquela expressão em verdade, Jesus também gostava de se expressar de tal forma. Paulo está
em certo sentido, usando essa expressão e esse argumento para se dirigir a cada um dos seus leitores em Roma e assim nós, com uma autoridade que lhe é devida, autoridade que ele tinha de apóstolo. E nessa autoridade vem então exortar e orientar os irmãos de Roma através da carta e também a nós. Enquanto que nos versículos de 1 a 2, como nós vimos semana passada, Paulo tem nos falou de que somos de Deus, ou seja, nos exorta a vivermos uma vida que busque a santificação, ou seja, que busque estarmos sendo de Deus, nos consagrando a Deus a cada momento, em todos os momentos da nossa vida. Assim como naquele texto diz respeito a todos os cristãos, e Paulo assim começa rogando aos irmãos, ou seja, de maneira geral a todos. Agora aqui no verso de 3 a 8, Paulo parece que faz ou nos traz uma sensível aí alteração, né? Pois Paulo focaliza não mais o que é comum de todos, mas as diferenças que existem entre os crentes na questão da individualidade. Diferenças que Deus, em sua providência soberana, as distribuiu pela sua graça na vida da igreja, nos membros da igreja, e as trouxe à existência na vida de cada um. Essas diferenças estão aí implícitas nas diferentes expressões que Paulo usa nesses versos, assim mostrando esses pontos de diferenças aí. Expressões como segundo a medida da fé que repartiu a cada um, ou nem todos os membros têm a mesma função, ou também tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Portanto, o que Paulo está fazendo agora, ou o que ele tem em mente, é a diversidade tocante aos dons, a graça, a função de cada cristão, o ofício de cada um e a fé de cada um. Aqui, então, encontramos diretrizes atinentes à santificação na Igreja de Cristo, conforme a vontade de Deus leva em si cada um, leva a essa diversidade. Assim sendo, na devoção a Deus, todos temos a mesma obrigação de nos consagrar a Deus, como vimos nos versos de 1 a 2. De igual modo, pois todos somos de Deus, comprados pelo sangue de Cristo, e a Ele devemos nos consagrar em santificação. Essa consagração nos habilita a realizar a boa obra que Deus está a realizar através de nossas vidas. Agora, a partir do verso 3, Paulo passa a nos falar do local onde estaremos sendo usados por Deus para realizarmos as boas obras, que na verdade é a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, né? Tendo nossas vidas consagradas a Deus, com nossas mentes transformadas, a ponto de termos uma cosmovisão correta, ou seja, uma visão correta do que é o mundo, o que estamos fazendo no mundo e qual a nossa participação no mundo, nos planos que Deus tem para o mundo, assim levamos em conta o que o Criador tem, né, para todas as suas criaturas, para tudo que Deus criou, inclusive para as nossas próprias vidas. O que Paulo está fazendo agora é nos dando aí os passos que precisamos dar ainda para realizarmos as boas obras de Deus, aquelas boas obras que Deus já tinha preparado para nós, mesmo antes de sermos alcançados pela graça de Cristo. Vejamos então, queremos ver com os irmãos, esses passos então de continuidade ao ensino que Paulo vinha trazendo, que precisamos ainda dar, e ele está nos desafiando a dar, para que possamos realizar então as boas obras que Deus tem preparado para as nossas vidas, na vida da igreja, na edificação do corpo de Cristo. O primeiro passo então que Paulo aí vai nos desafiar nessa continuidade em estar fazendo ou realizando a obra que Deus tem para as nossas vidas, está aí no verso de número 3, e o primeiro passo é atingir a unidade em Cristo, ou a humildade em Cristo. Diz o verso 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A exortação à humildade que Paulo nos faz aqui nos leva a entender que a humildade, na verdade, não vem de berço. Ninguém nasce já com ela, nem vem automaticamente na vida daqueles que creem em Cristo, ou seja, que
são alcançados pela graça de Cristo. Mas, na verdade, é algo que nós precisamos buscar, nós precisamos alcançar. E o caminho que Paulo vai nos apresentar aqui, para que possamos atingir, ou seja, a alcançar essa humildade em Cristo, está em nossa mente, ou seja, em trabalhar na nossa mente, para que nós possamos, então, assim atingir tal patamar. Essa mente é aquela mente que já fomos exortados no verso de número 2 a renová-la, né? Ter uma mente renovada. A exortação que Paulo então está nos dando aqui, com relação a esse buscar essa humildade, a atingir essa humildade, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo, né? O aspecto negativo está nas palavras aí no início, que diz que não pense de si mesmo além do que convém. O fato é que o orgulho consiste em cobiçar ou exercer uma prerrogativa que não nos pertence. Ninguém está isento, na verdade, de uma autoestima exagerada. O cristão, porém, deve conformar-se à vontade de Deus, uma nova maneira de pensar, e ter o cuidado de não conceituar-se mais altamente do que na verdade é na realidade. O aspecto positivo é que, como diz Paulo, que pense de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Desse modo, o apóstolo nos recomenda uma avaliação humilde e sóbria daquilo que cada um de nós somos, cada um de nós como pessoas somos e o porquê somos, ou seja, pela graça de Deus. A palavra que Paulo usa aqui para medida, do grego metron, traz aqui um significado de quantidade de medida, ou seja, uma quantidade de fé. Assim, a ideia é que Deus dá a diferentes cristãos uma porção variável de fé. E por ser uma designação divina, isso nos manterá humildes, porque Deus sabe dar para cada um a medida certa. Mas embora haja essa variação na quantidade, né, essa fé tem uma fonte ou uma base, né, única, que é Cristo, e está em Cristo, em quem o juízo e a misericórdia de Deus são revelados, ou seja, estão aí ou está na cruz de Cristo, no evangelho que Paulo está pregando. Algo que nos exemplifica isso é o ensino que Jesus nos traz em Mateus 13:23, quando está falando sobre a parábola do semeador. No verso 23, nós vemos que a mesma semente que foi semeada, ela frutifica em quantidades diferentes. A semente ali em questão é o Evangelho é um só. E assim, o padrão pelo qual medimos a nós mesmos é o mesmo e é único. Mas cada um recebe uma porção e, segundo essa porção, é capacitado a se medir, se autoanalisar. E assim somos capacitados a nos medirmos com moderação, segundo aquilo que Deus tem dado a cada um. E fato é que ao que muito se deu, muito vai ser cobrado. E assim cabe-nos e nos é dada a capacidade de nos medir. E nos medirmos com moderação, ou seja, na medida certa, nem a mais, nem a menos. O fato é que somos por Deus, porque Ele foi por nós. Segundo passo que Paulo então vai nos dar para que possamos realizar essa obra, as boas obras que Deus tem para nós, já que já fomos preparados para isso, sendo que nós consagramos o nosso corpo, a nossa vida a Deus, e nessa consagração Deus tem trabalhado em nós e tem nos transformado, porque nós temos nos dedicado a Ele, e assim, por uma renovação da nossa mente, temos agora uma mente que é a mente de Cristo, conseguimos entender as coisas como Deus entende, ver as coisas da maneira correta. Agora o que estamos sendo dirigidos por Paulo é continuar dando esses passos. O primeiro passo é atingir essa questão da humildade, ou seja, um conceito correto de nós mesmos. O segundo passo é reconhecer a unidade em Cristo. Versos de 4 a 5, o texto diz assim: porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros.
Esta não é a unidade de uma organização, né? Mas é a unidade orgânica e vital que existe em Cristo, devido à nossa união com Cristo. Não é uma união externa, visível, mas uma união interna, espiritual. Ou seja, a igreja não é construída por um só membro, mas por muitos membros que se acham ou estão ligados pela vida espiritual em Cristo, o qual os anima e os fortalece e, na verdade, dá-nos vida, dá vida a cada um. Em Cristo somos assim vivificados e assim podemos unidos formarmos o corpo de Cristo. Somos um só corpo em Cristo, sendo nós membros uns dos outros, ou seja, assim como num corpo os membros precisam uns dos outros, nós também precisamos assim uns dos outros. E como membros que somos uns dos outros, fazemos todas as coisas como num corpo. Todas as coisas são feitas em prol do corpo. Todos os membros trabalham para isso, para que o corpo possa estar bem. Assim, nós, como membros do corpo de Cristo, também precisamos nos achar nessa posição. Saber que estamos aqui para benefício e para que o corpo exista, para que ele subsista, não por nós mesmos, não para nós mesmos, mas pelo corpo. Vivemos pelo corpo e através do corpo. Porque fora do corpo de Cristo, ou seja, fora de Cristo, nós não sobrevivemos, nós não temos vida. Assim como um membro do nosso corpo, se for tirado do nosso corpo, não tem vida, não tem função, não vai servir para nada. Somos por Deus, porque somente em Deus somos pessoas realmente vivas, pessoas que estão servindo a Deus. Terceiro passo, então, para que possamos realizar a obra que Deus tem para as nossas vidas. Atingir a unidade em Cristo, primeiro passo. Segundo passo, entender, né, a diversidade, a unidade do corpo de Cristo, né, que somos membros uns dos outros, reconhecer essa unidade. E um terceiro passo, agora nos versos de 6 adiante, é viver a diversidade do corpo de Cristo. Precisamos viver essa diversidade, saber que fazemos parte dela e como nos encaixamos dentro dessa diversidade. Verso 6 diz: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Temos diferentes dons, continua Paulo aí nos a ensinar, de acordo com a graça que nos foi concedida, ou seja, é Deus quem concede a diversidade dos dons. Assim como a graça de Deus fez Paulo e de Paulo um apóstolo, assim também a sua graça concede diferentes dons aos outros e aos demais membros do corpo de Cristo. Paulo então nos apresenta aí uma amostra aí de 7 dons, exortando-nos a exercermos com consciência cada um deles, para o bem comum. Esse é o propósito, para o bem do corpo, para a edificação do corpo. Ele os divide aí em 2 categorias, que poderíamos chamá-las, né, ou dividir assim em 2 categorias: os chamados dons de fala, que englobam em profecia, ensino e encorajamento, e os dons de serviço, que é servir, contribuir, a liderança e mostrar misericórdia. Embora exista muita discussão sobre a importância ou a prioridade de um dom, ou de certo dom, ou de cada dom, ou o que cada dom capacita as pessoas a realizar, ou como identificar o dom que temos, esta não é a preocupação de Paulo aqui, mas sim o que cada um esteja usando. A sua preocupação é que cada um esteja usando o seu dom, ou seja, sendo usado por Deus da maneira certa e com o propósito certo, sendo usado por Deus no serviço da edificação do corpo de Cristo, no serviço que Deus tem para a vida daqueles que Ele tem chamado. Usar o dom de maneira certa, com certeza, depende muito do espírito humilde e realista que Paulo nos desafia a termos lá no verso de número 3. Usando o dom assim, ou sendo usado assim por Deus, para a glória de Deus, para os propósitos de Deus, para a realização e o desenrolar dos planos e propósitos de Deus. Ou seja, vivendo para a glória de Deus, vivendo para Cristo. Assim estamos usando o nosso dom da maneira certa. E usar o nosso dom com o propósito certo
o propósito certo é que cada um use o seu dom ou esteja usando o seu dom para servir ao Senhor. E servir ao Senhor é servir na edificação da sua igreja, na edificação do corpo de Cristo. Assim, estamos usando o nosso dom da maneira certa e com o propósito certo, se estamos servindo a Deus na sua igreja, servindo a Deus na edificação da sua igreja, servindo para que o corpo de Cristo seja edificado, para que as pessoas que compõem, os membros que compõem a Cristo, estejam crescendo a uma unidade de fé, como Paulo vai nos desafiar, nos ensinar em Efésios 4, para que todos tenham todos a mesma visão de Cristo, o mesmo entendimento de Cristo, e assim consigam chegar todos à unidade da fé, a ter a medida e a estatura de varão perfeito, que é Cristo. Assim, somos por Deus, porque fomos vocacionados por Ele para servi-lo na edificação da Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. Assim, os passos que precisamos dar é atingir essa humildade que nós temos em Cristo, que é o conceito correto de quem nós somos e por que estamos aqui, qual a nossa função no corpo de Cristo, atingir ou reconhecer a questão da unidade do corpo de Cristo, ou seja, nós fora do corpo não servimos a Deus, fora do corpo não estamos ajudando a Deus no desenvolver do propósito que Ele tem para esse presente século na questão da realidade da igreja, e também entender a questão da diversidade dos dons, ou seja, cada um de nós temos uma função, algo para fazer dentro do corpo e temos que realizar, porque se como membro desse corpo não realizarmos, de alguma forma o corpo vai sofrer. Assim precisamos estar dando esses passos para que possamos realizar a obra que Deus tem para as nossas vidas. Deus possa nos abençoar, Deus abençoe a todos, cada um possa aproveitar das oportunidades que tiver nessa semana para estar servindo a Cristo. Boa semana a todos.